Fala, conspiradores! Eu sou a Paty. Eu sou a Beta. E eu sou a Tassi. Uhul! E juntas nós somos o Pode Conspirar, o seu lugar na internet para falar sobre teorias da conspiração e outras coisas estranhas. Hoje a gente vai falar de uma teoria muito ligada à cultura pop. Antes de começar a falar dessa teoria, quero lembrar vocês de que a gente tem episódio novo toda quinta-feira, né, nas principais plataformas de streaming. E se vocês quiserem também seguir a gente no Instagram, a gente tá lá como @podeconspirar, no Facebook também como Pode Conspirar, e os episódios também ficam disponíveis lá no YouTube. Então hoje, né, como eu dizia, a gente vai falar de uma teoria aí muito ligada à cultura pop, né? Eu lembro dessa teoria lá atrás, quem foi adolescente, pré-adolescente no começo dos anos 2000 deve lembrar de um site chamado Assustador, que tinha na internet, que tinha as teorias da conspiração, ainda com a internet discada. Lembro do site. Hoje a gente vai falar sobre a teoria de que o Paul McCartney está morto, né? E as pistas aí nas músicas dos Beatles. E aí, meninas, bora lá. Começando, já vou começar a criar polêmica. Eu não conhecia essa teoria, gente, pra falar a verdade. Olha, e é porque eu sou fã de rock, hein? Amo rock desde adolescente, bem nessa época que a Paty falou, lá no começo dos anos 2000. E, pra ser sincero, eu não conhecia a teoria, não. Conheço o site, o Assustador, isso aí eu lembro. Mas a teoria, não. Acho que é porque eu não sou fã de Beatles. Mas achei interessante saber que tinha uma teoria sobre Paul McCartney, porque é um artista icônico, né? Até hoje ele faz muito sucesso. E essa teoria do Paul McCartney é conhecida como Paul is Dead, que diz que o Paul, né, teria morrido em um acidente de carro em 1996. Inclusive tem essa data, 9 de novembro de 1966, e ele teria sido substituído depois por um sósia, já que naquela época os Beatles faziam muito sucesso. Mas como é que iniciou esses boatos? Então, o que acontece foi o seguinte, né, que após o lançamento do álbum Revolver dos Beatles, né, eles pararam de fazer excursões, essas coisas assim, porque as músicas tinham muitos arranjos complexos, o que dificultava a execução delas ao vivo. Então, com esse fato aliado ao acidente que aconteceu com o Paul McCartney, então fizeram essa associação de que ele realmente teria morrido, e inclusive os teóricos da conspiração dizem que teria sido noticiado numa rádio na época a morte do Paul McCartney, porém depois teriam abafado. Só que os teóricos depois afirmam que há evidências dessa teoria nos próximos álbuns que os Beatles lançaram. Tem uma controvérsia sobre quem é esse sósia, né, do Paul McCartney. Os teóricos dizem que houve um concurso numa revista chamada Teen Beat, na época. Eu tentei achar a evidência desse concurso, procurei, não consegui achar, até achei essa revista, né, a gente vai deixar as fotos aí da revista pra vocês no post, mas não achei evidência desse concurso de sósia. E aí tem duas vertentes aí dessa teoria, que uma diz que o sósia foi o William Campbell e a outra o Billy Shears. A mais famosa é essa do Billy Shears, porque tem uma teoria numa das músicas dos Beatles que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Isso mesmo. E na época, inclusive, que aconteceu o acidente e tudo mais, os integrantes dos Beatles, né, foram interrogados, né? Inclusive tem uma entrevista que o Ringo Starr deu para um repórter lá da WMCA de Nova York. O nome dele se chama Alex Bennett, o nome desse repórter. E no qual o Ringo Starr fala que se as pessoas vão acreditar nessa teoria, né, vão acreditar. Só posso dizer que não é verdade. Então ele diz que que o Paul não morreu de jeito nenhum. Essa teoria várias vezes, inclusive em um disco dele, se eu não me engano, de 93, que se chama Paul is Alive. E aí ele até brinca com algumas dessas referências, né, que existem nas capas dos discos, que a gente vai comentar. Ele brinca com isso nesse disco dele aí de 93. Ele já deu entrevista várias vezes, inclusive na época tem uma entrevista dele icônica pra Life, em que ele desmente toda essa teoria. Querendo ou não, isso rendeu muito pros Beatles, né? Rendeu, inclusive é uma das coisas que se diz para tentar desbancar essa teoria, né, que teria sido uma estratégia de marketing aí da própria gravadora deles na época, que inclusive usou isso em alguns anúncios dos discos, principalmente do White Album, então rendeu muita grana para eles. Então, pelo que eu vi aqui, essa suposta morte aí do Paul McCartney foi noticiada pelo rádio, como a Tassi mesmo falou, mas em vez de ser em 66, os primeiros boatos surgiram em 69, nos Estados Unidos, em Detroit, pelo Hus Gibb. E isso aconteceu porque ele tinha recebido um telefonema de algum ouvinte que dava algumas pistas
que estavam em músicas, em capas de discos, que indicavam a suposta morte. Nisso, o Russ, nesse dia, também leu essas pistas e também improvisou algumas mais. Vale ressaltar também que existe teoria que fala que o John Lennon jamais aceitou essa ideia da farsa e começou a espalhar justamente nas obras deles essas dicas e pistas subliminares aos fãs do grupo, porque isso seria uma forma do John Lennon atenuar a dor que ele sentia ao perder o nosso baixista favorito, Paul McCartney. Para as evidências, então, falar um pouquinho, né, das capas. A gente vai deixar as imagens, porque essas dicas aí vocês vão conseguir ver bem nas imagens, mas a primeira delas, né, é do disco do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que é de 1967, né? É uma capa super icônica, tem várias referências ali de cultura pop, e tem algumas aí supostamente relacionadas à morte do Paul. Uma delas é que, se vocês repararem na parte inferior direita da capa, tem um baixo feito de flores amarelas. E dizem os teóricos que, se você aproximar essa imagem, aparece o nome do Paul com ponto de interrogação. Seria aí a primeira referência de que ele faleceu, já que ele tocava o baixo, né? E aí um baixo feito de flores vermelhas, de flores amarelas. Fora que essa foto realmente parece um funeral, né? Se você for olhar a foto da capa, né? Muitas pessoas reunidas em torno de... Enfim. Eu não sei. Eu não acho que ele morreu, mas é interessante, né? Não, e tem várias teorias sobre essa guitarra ainda, falando que, por exemplo, aquelas 3 cordas que aparecem quando você dá zoom indicariam os 3 Beatles vivos, sabe? Além de simbolizar que claramente é uma guitarra, claramente assim, para os teóricos da conspiração, né? Claramente é uma guitarra para canhoto, que fazia referência também ao nosso baixista falecido Paul McCartney. Olha só, um cantinho só dessa imagem, olha o quanto já revela. E uma outra dica, e também essa mais elaborada, né? Que, se vocês prestarem atenção, tem um instrumento musical no centro da capa, que tem o nome do disco, né? E se você colocar um espelho ali no meio dessa imagem, aparece ali o número, o L ali seria, né, o número 1, e tem a palavra one também. Isso remeteria a novembro, que foi quando supostamente aconteceu esse acidente aí que matou o Paul. Além disso, olhando também a capa, também aparece ali a palavra he dies, né, se você colocar o espelho. Então, diria que dia 9 de novembro, às 5 da manhã, ele morre. Então, uma referência aí ao dia da morte do Paul. Fora que na foto de contracapa, né, todos os Beatles olham pra frente, com exceção do Paul. Além disso, se vocês repararem na roupa do Paul, ele usa um badge preto, né, que isso aparece numa das fotos também. Nesse badge preto que ele tem na foto, aparecem as letras OPD, que seria Officially Pronounced Dead. Nossa, essa eu não sabia. Inclusive nesse próprio álbum que vocês estão falando, meninas, tem uma música chamada Getting Better, que alguns teóricos, alguns fãs que acreditam na teoria, né, tentaram voltar essa música ao contrário. E encontraram a seguinte frase: Paul morreu, ele perdeu sua cabeça. Indicando que o Paul McCartney, quando sofreu o acidente foi tão impactante que realmente ele teria perdido a sua cabeça, né? A cabeça teria sido decapitada, perdido um olho e a maioria dos seus dentes. Ponto também aqui na capa, se vocês repararem, em cima do Paul tem uma pessoa com a mão aberta, em cima da cabeça dele. Os teóricos da conspiração dizem que isso é uma forma de abençoar pessoas que morreram, né? Então seria um indicativo também de que ele já não está mais entre nós. Fora que uma boneca ali da gravura da capa segura um carro de brinquedo, né? E esse carro seria o mesmo modelo que o Paul teria morrido. Então vocês veem que em uma capa só, a gente já tem ali várias evidências, né, para os teóricos da conspiração aí de que Paul não estaria mais entre nós. Tem uma música também nesse mesmo disco, que é A Day in the Life, que é uma música que fala sobre um acidente de carro. Então ele descreve, e aí num trecho da música ele diz que ele perdeu a vida num acidente de carro. Então os teóricos da conspiração dizem que isso é uma referência explícita aí ao que aconteceu com o Paul. Também tem a música Good Morning, Good Morning, no qual no trecho dessa música, aliás, em alguns trechos, a gente pode perceber na letra que tem as frases: nada pode ser feito para salvar sua vida, ou ainda, pessoas andando em volta
às 5 da manhã, que seria a hora do acidente do Paul McCartney. Várias supostas evidências em apenas uma capa. Meu Deus, é muita coisa. Realmente, olha como fomenta a ideia de que uma pessoa morreu, uma capa e a letra da música, meu Deus. Seguindo, né, além do Sgt. Peppers, que foi aí um dos ápices, né, a gente tem o Magical Mystery Tour, né, que é o disco logo em seguida, lançado também mais ou menos na mesma época. Também nesse mesmo disco, né, a gente tem a música Strawberry Fields Forever, onde é possível ouvir o John Lennon dizendo I buried Paul, ou seja, eu enterrei o Paul. É bizarro. Tem uma referência também de que eles estão vestidos como morsas, né, Warros, né, na capa do disco. E aí o Paul seria a única morsa preta, né, na capa. Tem alguma divergência se realmente é o Paul que tá vestido de preto, porque se você assistir o vídeo, parece que é o John Lennon que tá vestido de preto e não o Paul. Mas os teóricos da conspiração dizem aí que o Paul é a morsa preta, né? Uma referência, então, à morte dele também. Ah, e também tem na foto do encarte, onde o Paul é o único dos 4 Beatles que tá com um cravo preto na lapela, enquanto os outros estão com cravos vermelhos. Outra, né, teoria aí muito ligada a essa capa é que, se vocês repararem, o nome da banda, Beatles, tá escrito com estrelas, né? Virando essa capa ao contrário, teóricos da conspiração encontraram números, um suposto número de telefone. Diverge como seria esse número de telefone. Tá? Mas eles dizem que é um número de telefone e tem relatos de pessoas dizendo que ligaram para um desses números, que se você ligar na quarta, às 5 da manhã, ou às 5 da noite, ou às 5 da tarde, né, que foi o horário aí do acidente do Paul, uma pessoa atende. E aí tem várias teorias, dizendo que ou ouviram uma mensagem misteriosa ou conversaram com o próprio Bibi Shears, que foi quem atendeu o telefone. Já imaginou colocar o seu telefone na capa de um disco? Olha que maravilhoso, ideia genial. Ai, gente, isso aí pra mim não faz sentido, não. Mas faz mais sentido a teoria até agora do que tá sendo apresentado da capa do Sgt. Peppers. Faz muito mais sentido do que dessa capa do Magical Mystery, eu não sei. Aí eu acho que já falha aí. Vai colocar o telefone? Faz sentido. Não faz sentido, eu também acho. Mas ainda tentasse que nas fotos de close do encarte desse disco, né, tem uma foto que revela uma cicatriz de uma possível cirurgia plástica desse tal de Billy Campbell, né, que substituiu o Paul McCartney, que foi uma cicatriz gerada numa cirurgia plástica para aperfeiçoar a semelhança do Billy com o Paul. Foto, né, do Bibi Shears aparece aí no próximo disco, né, que é o White Album, que é um dos discos também recheados de referências. Além dessa foto, né, que seria a foto aí do Bibi Shears antes da cirurgia plástica, tem uma outra foto também de uma pessoa numa banheira com o rosto para cima. Os teóricos da conspiração dizem que essa foto é uma referência à autópsia do Paul McCartney, porque eles lavam os corpos antes dos velórios. Que macabro! Só já meio macabro, gente. Não ouçam à noite sozinhos, se vocês são pessoas sensíveis, aí tem problemas pra dormir. Queria que alguém tivesse dito isso pra Paty, de 12 anos, olhando o assustador. Nossa, então, né? Naquela época a gente não sabia o que tava se metendo. Ai, gente. White Album? White Album. É, porque ele é todo branco, né? Exato, tem essa referência, deve ser todo branco, e tem várias músicas também dentro do White Album com pistas. Tem uma música chamada I'm So Tired, em que a gente consegue ouvir o Paul, quando a gente ouve essa música ao contrário, consegue ouvir o John Lennon falando Paul is dead, miss him, miss him, miss him. Ou seja, Paul está morto, eu sinto falta dele. Eu falando isso 3 vezes. E qual é o próximo álbum dessa lista maravilhosa de evidências? Ah, peraí que ainda não acabou, Robs. Dentro do White Album tem mais uma referência. Na música Revolution 9 tem uma frase também que ele fala Turn me on, dead man. Né? A gente consegue ouvir o Lennon falando isso também numa das músicas. Então também seria uma referência aí à morte do Paul. Nossa, gente. Tá. Começo a não acreditar. Ok. A gente pode pro próximo. Não, gente, não pode ser. Sabe por quê? Porque Paul McCartney gravou uma música com Michael Jackson nos anos 80. Eu acho que é uma das melhores parcerias, assim, sabe, de featurings. É uma música chamada Say, Say, Say. Meu, é muito top essa música. Não pode ser, não é possível. Eu não acredito nisso. Se o Bibi Shears foi muito bem treinado. Então. Saberemos. E aí vem o último disco da nossa lista aqui, com discos de pistas, que é o Abbey Road, que é aí um dos mais famosos e que aparece em todos os sites falando dessa teoria, que é um disco de 69. Todo mundo que vai pra Londres tem que tirar essa foto.
último disco, né? Então tem algumas referências nesse disco. O primeiro começa pela própria foto, né? Que a gente tem o John Lennon ali de branco, né? Caminhando na frente, que representaria aí a divindade, né? O recebimento da pessoa que falece no céu. A gente tem, em seguida, né, o Ringo de preto, então ele seria aí a representação da morte. O Paul é o terceiro, e o Paul tá descalço. É um costume, né, enterrar pessoas descalças, então seria uma referência a ele ser um cadáver. E ele tá segurando o cigarro na mão direita. Detalhe, o Paul é canhoto, então não faria muito sentido ele tá com o cigarro na mão direita. E aí os teóricos apontam isso como uma falha aí do sósia, né, na capa, que se descuidou. E por último a gente tem o George, todo de azul, que representaria o coveiro. Mas por que o azul se representaria o coveiro? Essa explicação, ninguém explica isso, mas dizem que ele representaria aí o coveiro nessa imagem. Mas, gente... Nossa. Não, e outra, e do Paul segurar o cigarro com a mão direita? Ele tem que segurar na mão direita porque é onde aparece na foto. Sim, é uma forçação de amizade, né, falar que só porque ele tá segurando o cigarro na mão direita, ele não poderia porque ele é canhoto, né, não significa nada, mas já viu, né, que pra uma teoria da conspiração não precisa de muita coisa pra gerar aí um buzz, né. Ah, e também tem nessa mesma foto, né, no lado esquerdo da rua, tem um Fusquinha, que em inglês é Beetle também, né, com uma placa, de 28 ali, 28C. Se você colocar bem assim, colocar um zoomzinho, você consegue enxergar. Ou seja, o Paul faria 28 anos se ele não tivesse morrido aos 27. E do outro lado, do lado direito, tem um carro funerário estacionado também. Desse disco tem uma placa com o nome da banda, Beatles, e alguns pontos ao lado, na contracapa desse disco. Se você ligar esses pontos, surge o número 3. Então, 3 Beatles. Ai, gente... Meu, que doideira. Que naquele disco que eu comentei com vocês do Paul is Alive, ele faz uma referência também a essa mesma placa do Fusquinha, né? Se nessa placa do Fusquinha tem o 28 if, né, C, ele coloca a idade dele na época, acho que é 50 e poucos anos, is. Então o Paul né, o Paul está. Ele usa essa referência nessa capa do disco. Uau, maravilhoso, maravilhoso. E cara, é impressionante como essa teoria se perpetua até hoje, né? Impressionante. Mesmo tendo várias evidências de que isso não poderia acontecer, né? Mesmo tendo várias evidências de que seria refutado. Inclusive, várias entrevistas, como a Paty mesmo falou, do próprio Paul McCartney, colocando isso pra galera. Inclusive, a última entrevista que ele deu sobre foi em 2019, falando que sim, ele está vivo, certo? E é bizarro ter até mesmo isso gerar uma HQ, eu não sei se vocês viram, mas ano passado foi lançado uma HQ dos Beatles, falando, né, Paul está morto, já lançou aqui no Brasil, é uma HQ que ela é italiana, abordando exatamente esse tema todo e explorando essa história, essa possível história, de acordo com a visão dos cartunistas. Nossa, isso eu não tinha visto não, tipo, não sabia. Eu tô até pensando em comprar pra ler. Interessante. Aí você compra e diz como que é. Num próximo episódio. Segundo a própria sinopse do livro, ele fala que Paul está morto, né? Esse HQ é a versão definitiva da lenda do óbito prematuro de Paul McCartney. Impactante, hein? Impactante, gente. Impactante. Tô aqui instigada a comprar. Pra gente fechar aqui, vamos falar então do que desbanca essa teoria? Sim. O primeiro ponto que desbanca essa teoria, né, e tá relacionado à capa do Sgt. Peppers, é que foram realizados vários chutes de fotos antes de chegar nessa imagem que a gente vê hoje. E a posição do Paul, ela muda várias e várias vezes nessas fotos. Então, em determinados momentos, eles trocam de instrumento, eles trocam as flores de lugar. Então, teve várias fotos, não existe só essa foto. Essa foi escolhida por ter ficado melhor esteticamente, mas não que tenha sido a única ideia que eles tiveram para essa capa. Ah, mas com certeza, isso aí, tipo, acho que qualquer banda, né, quando vai tirar a foto pra uma capa, pra um encarte, né, vai tirar diversas fotos e a que ficar melhor que vai ser colocada, né, realmente, se essa que ficou... Sim, outro ponto também é a mão na cabeça, né?
Não existe evidência em lugar nenhum de que essa mão sobre a cabeça seria uma forma de abençoar aí os mortos, né? E várias vezes se fala sobre essa mão na cabeça. Não existe nenhuma evidência, não existe nenhum documento que comprove que existia essa tradição em algum lugar, ou que isso realmente signifique aí uma forma de bênção, né? Aparentemente é mesmo uma coincidência. Uma das músicas também que é utilizada aí como uma das peças-chave da teoria da conspiração é uma música chamada Glass Onion, em que o John Lennon fala nessa música claramente que o Warrels, a morsa, era o Paul. E aí, por que a morsa, né? Porque ele teria perdido alguns dentes aí no acidente e ficou parecido com uma morsa. Só essa música Glass Onion, ela foi escrita em 68, então antes mesmo dessa suposta morte do Paul. Então não faria sentido que ela fosse uma referência a algo que sequer tinha acontecido ainda. Então, a gente falar que o John Lennon ele era conhecido justamente por colocar essas coisas meio sem sentido nas músicas, justamente porque ele sabia que existia essa coisa de procurar pistas nas letras. Então, muitas coisas ele fez propositalmente. Isso aparece em entrevistas de pessoas que trabalharam com os Beatles mesmo, que ele fazia de propósito, como uma piada. Por fim, né? Engajamento, olha aí, ó. Exatamente, tá vendo? Engajamento desde lá. Desde lá. E aí, além de tudo, gente, se vocês pararem pra pensar que a ideia de colocar um sósia era manter a banda funcionando, era manter a banda fazendo sucesso, não faria sentido nenhum que eles mesmos tentassem sabotar isso. E colocar número de telefone, colocar foto, não faria sentido comercialmente, né? Que é a justificativa principal para essa teoria. Fora que, como a gente já comentou aqui, os próprios Beatles ganharam muita grana e venderam muitos discos na época com esses boatos. Como na época eram discos de vinil, para colocar esses discos ao contrário, as pessoas estragavam os discos. Então era comum que fãs dos Beatles comprassem mais de um. Porque eles estavam virando ao contrário, acabavam estragando o disco e tinham que comprar outro. E o Beatles foi mecanismo do capitalismo, olha só! Não, mas assim, símbolos, os Beatles... né, de cultura pop. Mas os Beatles terminaram nos anos 70, né, também. Tipo, a banda acabou, não foi? Foi nos anos 70. Então, eu acho que de 66 para 70, se for verdade a história do sósia, realmente não conseguiram manter por muito tempo, né, a farsa. Mas é que se for esse farsante, ele faz show até hoje, e aí? Aí eu Se já vocês não pararem sei. pra pensar o quanto a gravadora capitalizou com isso, faz sentido que eles tenham começado a fomentar mesmo, né, isso nas capas dos discos. Porque pensa, estava vendendo, estava dando tudo certo. Eles sabiam que estava virando ali meio que um mito de cultura pop. Fazia sentido começar a fomentar, já que é isso aí, então vamos começar a colocar referência nas capas, vamos colocar aí umas coisas nada a ver nas músicas pra chamar atenção. Se chama marketing, galera. Marketing. Exatamente. Nada de novo sob o sol. Exatamente. Não sei. Se a teoria for verdade, é que nem eu falei. Eles aguentaram a farsa até 70. A Hobbs falou, mas o povo faz sucesso até hoje, né? Tem a carreira solo dele. Mas ele sozinho pode sustentar a carreira dele fingindo ser uma outra pessoa. Que nem o outro caso que a gente vai falar, né? De uma outra artista aí, que também diz que está morta, né? Não sei, gente. Eu já tô levantando coisas... Então. Mas assim, Não, eu não acredito. De verdade, eu não acredito. Eu tô falando assim, mas eu não acredito. Eu acho que isso aí é realmente uma teoria da conspiração, bem da furada. Mas que tem alguns elementos, sim, que podem fazer você acreditar, né, que é real. Mas não. É muito mais divertido você olhar a banda e imaginar tudo isso, né? E escutar aquela música tendo a imagem de que, nossa, eu posso estar ouvindo pistas que ninguém ainda percebeu, né? É muito mais divertido encarar e consumir esse entretenimento desse jeito. Por isso que é uma jogada de marketing genial. É genial. Por mais que seja
seja furado ou não, é uma jogada de marketing que merece respeito. A gente vai deixar as referências de tudo isso que a gente tá falando aqui pra vocês, dos áudios, das capas dos discos lá no Instagram, né? E conta pra gente o que vocês acham, né? Vocês acreditam realmente que o Paul morreu e foi substituído? Vocês acham que isso é besteira? Vocês já encontraram alguma outra pista que a gente não falou aqui? Né? Comenta com a gente lá no post do Instagram. Então, pessoal, fechamos aqui, né, hoje com essa teoria aí do Paul. A gente vai ter um segundo episódio aí falando, né, seguindo nessa linha dos que morreram, mas passam bem. A gente vai falar de uma outra figura de cultura pop, que também tem uma história muito parecida. E espero que vocês gostem. Esse episódio vai estar ao ar aí na quinta-feira, nas plataformas de streaming e no YouTube. Isso aí, pessoal, até a próxima. Até, gente. Tchau, beijos. Tchau, tchau.